Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. A todos um ótimo domingo, uma ótima tarde de domingo. Amém. Estou continuando nos abençoando. Trazendo aqui uma palavra com o Senhor falou comigo. Tenho certeza que vai falar com você. Amém. Sou do livro de João, capítulo 8, vai falar aqui a partir do 30, a qual fala assim, ó. E falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responder, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Amém? É isso que o Senhor quer. O Senhor quer nos libertar, né? O Senhor quer tirar nós, né, de uma vida de pecado, né? Então, todos nós somos pecadores, todos nós. Ninguém nasce, né, sem pecado. Então, aquilo foi, né, o salário a qual quando Adão e Eva no jardim, ali o Senhor deu a ordem, né? Não toquem no fruto, né? Porque se você tocasse não morrer, mas houve que Eva comeu o fruto e deu ali para Adão, né? Com tudo isso, toda a descendência vem em pecado. Então, o Senhor, ele veio para quê? Para nos resgatar, né, dessa sentença. Então, o Senhor falou assim: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? E eles não entendiam, mas nós somos filhos de Abraão, nós somos escravos do quê? Né? Às vezes eu falo, Senhor, mas eu estou sendo escravo do quê? Tudo aquilo que nos obriga a fazer algo é escravidão. O que é um escravo? Vamos lá, o que é escravo? Né? Então, aqui, ó. É aquele que, né, é privado de liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como prioridade, né? Então, tudo aquilo que é subjugado, que subjuga você, então você é escravo daquilo. Você fala assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Será que você é livre mesmo? Né? Será que nós fazemos mesmo o que a gente quer? E o que a gente quer, será que é lícito diante de Deus? Né? Eu deixo aqui uns versículos, agora referência aqui, a qual está no livro de Isaías, a qual Isaías 59 fala assim, ó: o pecado e suas consequências. E eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar, nem surda os seus ouvidos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Né? Então, aqui o profeta Isaías está falando assim, que a mão do Senhor não está recolhida para que não possa socorrer, os ouvidos não estão gravados para que não possa nos ouvir, mas as nossas iniquidades, nossos pecados faz separação entre nós e Deus, né? A qual está encoberto a sua face. Então, Jesus veio para quê? Para nos resgatar dessa situação de separação de Deus, nem colocar junto a Ele, a qual é Ele que nos une, né? Ele que tira o nosso pecado, Ele que fez expiação pelo nosso pecado em carne, né? Ele veio em carne, porque é na carne que é o pecado. Então, Jesus veio e pagou o preço, Ele se doou, Ele foi o sacrifício vivo de Deus naquela cruz, para que eu e você hoje tenhamos acesso ao Pai. Então, o que é que hoje? Separação entre eu e você e Deus, né? Jesus, Ele vem nos unir. Aqui no livro de Romanos, Paulo, né, ele tá dando um ensino aqui, Paulo fala sobre muito isso. Aí ele fala assim, ó, Romanos 8:6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Né? Então, nós temos que pedir a Deus, né, graça, misericórdia, falar, Senhor, me ajuda, né, para que eu não fique na carne, para que eu não entre na carne, para que eu não fizer a minha vontade, né? O apóstolo Paulo fala assim, ó, Romanos, Paulo, né, ele deixou muito claro que a natureza pecaminosa é uma guerra contra a nossa vida espiritual, contra a nossa própria vontade. Então, assim, ó, eu não queria fazer, mas eu fiz. Eu não queria falar, mas eu falei, né? Mas é uma guerra que nós temos que travar não é contra o nosso irmão, mas é contra nós mesmos. Paulo fala assim, ó, a natureza pecaminosa, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O que é feito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Né? Então, Paulo está falando de uma guerra, né? Que é uma guerra nossa da carne com o espírito. Né? Aquilo, tipo assim, eu quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal.
Só que Paulo falou assim, o fato de você querer fazer o bem, saber que é o bem, já é uma liberdade, né? Porque até então nossa mente está cativa. Então, como o Senhor fala, se os seus olhos forem bom, todo teu corpo será bom. Se os seus olhos forem treva, todo teu corpo será treva, né? Então, grandes serão as trevas que há nos teus olhos se você achar que o que você faz é bom, né? Então, tipo assim, eu posso até cair num deslize, eu posso até pecar, mas não é aquilo que eu quero fazer, né? Não é aquilo que eu sou sujeita a fazer. Porque o Senhor falou assim uma vez, liberto, né? Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, isso quer trazer uma liberdade para nós, tirar nós do poder do pecado, né? Desse cativeiro ao qual ele quer nos prender. Então, às vezes enfrentamos situações e coisas dentro de nós, né, ou nossas próprias vontades, a qual não são listas diante de Deus. Né? Então, o que nós temos que fazer? Senhor, me ajuda. Né? Me ajuda porque o Senhor fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, para trazer a verdade, né? Ele veio se colocando no meio, entre nós e Deus, mostrando, né? Não que nós temos que ser perfeito. Né? Ontem mesmo, acho que foi ontem que eu postei assim, o Senhor quer um coração sincero, né? Uma verdadeira adoração. Esse coração sincero não quer dizer um coração perfeito. O coração sincero é falar, Senhor, eu sei que eu sou errada. Pai, eu sei que eu ajo de maneira errada, mas eu quero me corrigir, eu quero me consertar. Né? Eu estou aqui para que o Senhor trabalhe em mim. Né? E é todos os dias, é uma obra em nós. Nós somos uma obra a qual o Senhor inicia e ele vai terminar. Então, eu quero falar pra você, não desista de você. Amém? Se você deslizou, se você errou, se você pecou, fala, Senhor, eu pequei. Mas não é porque eu pequei, Senhor, que eu sou uma pecadora, né? Que eu quero me sujeitar novamente a essa vida. Às vezes você tá preso a alguma coisa e fala assim, eu queria sair, mas não tenho força. Né? O Senhor te fortalece sim para sair, porque é Ele que nos dá força. É Ele que nos dá graça para que a gente possa vencer. Amém? Não é a nossa força, não é a nossa... Sabe? Então, não é o nosso caráter, né? Porque ninguém é bonzinho o suficiente, porque o pecado, ele vai além de ações. O pecado, ele vai também em pensamentos, né? E omissão. Então, veja bem, às vezes assim, mas fulano é um pecador, porque fulano ele faz isso aquilo. Mas e você, quando deixa de fazer o bem, você também é um pecador. Quando você pensa, olha, eu acho que esse é um dos mais difíceis. Quando nós pensamos, nós também estamos pecando. Né? Então, visita meus pensamentos, as minhas vontades. Tem misericórdia de mim, Senhor. A Bíblia fala assim, do bom samaritano, ao qual ali, quando aquele homem estava jogado à beira do caminho, ele foi assaltado pelo caminho, né? Ele estava ali jogado e passa um sacerdote, passa com muita pressa para ir para o templo, passa de longe, o levita também passa de longe, vê um samaritano, né, que nem conhecia aquele homem, também aquele negócio, e ele para, ele ajuda, ele leva na estalagem, ele paga o que deveria ser pago, enfim. Então, quando a gente ama o próximo, né? Quando a gente pede a Deus misericórdia, nosso coração mau, que não quer ajudar, né? Que acha que o outro não merece, que o outro não é merecedor, porque o outro não buscou, porque o outro não conquistou. Não é mérito nosso, é mérito do Senhor. Se o Senhor colocou nas tuas mãos, é para que você possa ajudar outra pessoa. É para que você possa dividir o bem que Ele deu sobre as suas mãos. Amém? Então a gente possa falar, Senhor, eu não peco somente quando eu faço algo muito errado, extremamente errado perante a sociedade, mas eu peco também quando eu deixo de fazer o bem. Eu peco, Senhor, quando eu vejo alguém indo por um caminho errado, Pai, e eu sabendo que tá errado, eu não falo nada. Então, ou eu induzo a pessoa a fazer o que é errado. Então, que nós possamos, sabe, pela misericórdia de Deus, aprender com o Senhor todos os dias. Amém? O Senhor não quer que você seja sujeito a nada que te escraviza, que te oprime. O Senhor quer trazer liberdade a você. E o Senhor, Ele não veio a acusar, né? Quando foi pegar aquela mulher em adultério, que levou ali perante o Senhor, e o Senhor fala assim, que insistiram para ele, para que ele desse a sentença a ela, até para pegar ele, né? E o Senhor fala que ele não tiver pecado, que seja a primeira a tirar a primeira pedra, né? E eles, pela sua consciência, eles só saem um a um. Quer dizer o quê? Todos nós somos pecadores, né? Então, eles o quê? Eu sei do meu pecado, eu posso não ser pego nem ela pego. Todo mundo viu, colocar na frente de todo mundo, mas eu sei onde que eu errei. Né? Então o Senhor, ele é muito claro naquela situação. E quando ele olha para aquela mulher, ele fala assim, olha, cadê os seus acusadores? Né? Ela fala assim, não sobrou ninguém. Aí o Senhor fala, nem eu, vai, não peques mais. Né? Então a misericórdia de Deus, o Senhor nos chama, o Senhor não deixa ninguém nos apedrejar, o Senhor nos defende, só que nós também assim, falamos, Senhor, eu quero ir, Pai, quero ter uma vida diferente, né? Eu não quero mais fazer uma coisa a qual trazia vergonha ou até situações perigosas para minha vida.
Amém? Então, que o Senhor te guarde, te livre, te proteja, que você não seja escravo de ninguém, que você não seja escravo do pecado, né? Como Paulo falou, que nós, muitas vezes, nós somos sujeitos a isso, mas nossa guerra tem que ser constante. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra no seu coração. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, que a gente possa ser livre, que você possa ter força para naquilo que você sabe que é errado e que você não pode fazer, que eu não posso fazer, e que a gente possa fugir. Amém? Fugir da aparência do mal. Que Deus te abençoe essa palavra no seu coração. Um ótimo domingo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai, o Senhor traz liberdade sobre nós, ajuda o meu irmão, Senhor, fortalece ele, Pai, a minha irmã, Senhor, que muitos querem sair, Papai, de uma vida, Senhor, a qual sabe que não te agrada, mas não tem força, mas que essa palavra vai de força, graça, e que ele sabe que o Senhor vem nos libertar, Senhor, tirar de cárceres e prisões, ó Pai, espirituais, Senhor, e até, Senhor, coisas físicas, ó Deus. Livra-nos, guarda, Pai, de todo mal, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Com essa palavra no seu coração, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, viu? Deus te abençoe. Sabe que Ele te ama, que Ele nos ama e tá aqui para nos ajudar. Beijo, fiquem com Deus.